e essa humanidade celestial. Ele diz: o primeiro homem é da terra, é terreno, erguido do pó. O segundo Adão, ou o segundo homem, que é o Senhor, é celestial. Então nós vimos no primeiro Adão uma busca material, um alimentar da própria alma com a vaidade do ser, ter e poder. O primeiro homem buscou aquilo que ele quis para si. O segundo Adão, diz Paulo, vai nas epístolas do Paulo, o segundo Adão, o Senhor, ele é celestial, ele é espiritual, ele não acumulou, ele não quis salvar a sua própria vida, ele resolveu entregar-se à obediência ao Pai. E como foi obediente ao Pai, diz Paulo, ele então galgou um nome que é sobre todos os nomes. Se queremos ter um nome que é sobre todos os nomes, é preciso sermos espirituais. Se não nos tornarmos espirituais, nós não conseguimos ter um nome que se destaque sobre outros nomes, o que significa que seremos iguais a todo aquele que nós conhecemos dentro do egoísmo e do materialismo. Olha que coisa interessante. A postura da mulher foi transformada por Jesus. Ao libertar a mulher daquele mal, ela para de olhar para a matéria, ela para de olhar simplesmente para baixo e ela se ergue. Ela se posiciona ereta. Olha só. E agora ela tem uma postura que é possível olhar além do seu chão. Ela pode olhar o horizonte, ela pode olhar para frente, ela pode ter uma visão que ultrapasse todos os limites que ela estava impedida de ultrapassar. Vem aí uma nova lição, uma revelação de Jesus para nós. Torna-te espiritual e o teu olhar irá além de tudo que te cerca. Tu poderás ver o futuro. Tu poderás enxergar o amanhã. Oh, glória a Deus. É possível provar isso, irmão Adilson? É só eu invocar os textos de Daniel, de Ezequiel, de Moisés, de Abraão, os textos de José. José foi um sujeito interessante na Bíblia. Ele morre no Egito, mas olhando o futuro, olhando que um dia toda a nação de Israel sairia do Egito, que Deus tiraria o seu povo do Egito. Olha o que é uma perspectiva futura, o que é ter uma visão futura. Ele disse aos seus irmãos: jurem para mim que se eu morrer, quando Israel sair do Egito, vocês vão levar os meus ossos com vocês. Aleluia. Não quero que os meus ossos fiquem aqui, vocês vão levar. Eu tenho tanta certeza que um dia Deus vai levar vocês daqui, que eu quero que vocês levem os meus ossos com vocês. E neste sentido, ele é uma figura daqueles que serão transformados e que nem vestígios, como seus próprios ossos, ficarão nas sepulturas. Como está escrito que um dia os sepulcros se abrirão e os que dormiram em Cristo no pó da terra, os que foram para o pó da terra, mas com a fé, a fidelidade em Cristo, ressuscitarão primeiro. Para então os que estiverem vivos passem por uma transformação. Aleluia! E se encontre com o Senhor nos ares.
Eu creio nesta verdade, aleluia, e por isso dedico a minha vida na esperança que um dia os meus olhos verão o Rei na sua beleza e na sua formosura. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aprendam com Jesus, nossos fardos podem ser aliviados. Nós não precisamos andar encurvado, nós não precisamos andar com medo, nós não precisamos sofrer com nenhum espírito de enfermidade. Nosso espírito pode ser renovado, nós podemos nascer de novo se dermos ouvido à voz do Senhor, aleluia. Nós podemos ser novas criaturas, vigorosas, fortes, ousados, nós podemos ser mais que vencedores, como diz Paulo, por aquele que nos amou. Confie em Deus, creia em Deus, oh aleluia, obedeça a Deus e Ele aliviará os seus fardos. Não importa que fardo está fazendo você se encurvar, se é preocupação, se é doença, se é medo, se é ansiedade, se alguma angústia está querendo te encurvar, em nome de Jesus, nessa noite, ser liberto do teu mal, aleluia, deixa Deus abençoar você. Glórias ao Senhor. Algumas pessoas não são abençoadas porque não deixam Deus abençoar. Você sabia disso? Eu sempre lembro do capitão que é destacado na Bíblia, porque disse que Jesus não precisava ir na casa dele, que Jesus podia dizer uma palavra e o criado dele ia ficar sarado, e assim foi. Era interessante, Jesus disse, olha, é uma fé grande que este homem tem. Mas eu não posso deixar de pensar que aquele homem também perdeu uma grande oportunidade de fazer uma amizade com Jesus, recebendo Jesus em casa, recebendo Jesus para um jantar, para um almoço, ou até mesmo para um café, né? Para um churrasco. Ele não vai na minha casa, eu não sou digno. Ele se priva da bênção da presença de Jesus. Recebe bênção para o seu empregado, para o seu criado, mas se priva da bênção da presença de Jesus. Algumas pessoas na igreja têm feito o mesmo. Eles se privam dessa presença, dessa comunhão, e alguns se privam da bênção. Eles têm um mal que diz para eles. Eles têm um espírito de mal, um mau gênio, que diz para eles, eu não sou digno, eu não mereço. Eu não posso. Para mim, Deus não faz. Eu quero te dizer nessa noite, Deus faz sim, Deus te ama. E alguns têm um mal tão grande que eles dizem, mas eu não presto. E quem que disse que alguém presta? Só tem um que é bom, e esse um é Deus. Ora, logo todos os demais são abençoados pelo bom, que é o Senhor. Deixa Deus abençoar a sua vida. Não feche as portas para Deus. Se Ele te fala contigo, se Ele te chama, se Ele te orienta, aceite o chamado, aceite a orientação, aceite o perdão, aceite a bênção do Senhor sobre a tua vida. Ele alivia as tuas cargas. Na sequência, Lucas 13, 18 a 21, Jesus faz duas comparações com o reino de Deus. Ele vai falar como age o governo de Deus no indivíduo, mas ele vai usar duas comparações. A primeira, ele diz, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou na sua horta, semeou na sua horta. Esse grão de mostarda cresce, torna-se uma árvorezinha e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Ele está dizendo, olha, o reino de Deus se compara com essa condição. Depois ele continua, é semelhante também, o reino de Deus é semelhante também ao fermento que uma mulher tomou, uma medida de fermento,
e escondeu em 3 medidas de farinha. Certo? Lucas 13, 18 a 21. Olha só. E até que tudo ficasse fermentado. Então Jesus está dizendo que o reino de Deus se compara a essas 2 pequenas parábolas que ele coloca, essa comparação que ele faz. Nós olhamos que em outra ocasião, lá atrás, nós já estudamos, Jesus nos disse que o reino de Deus está dentro de nós. Aqui ele está falando da sementinha de mostarda que foi lançada na horta e do fermento que foi misturado com a massa, com as medidas de farinha. Tá? E tudo ficou levedado, misturou-se tudo. E então, em outra ocasião, ele disse que o reino está dentro de nós. Você está conseguindo fazer uma emenda aqui? Entende? Grãozinho na terra, fermento na massa e o reino dentro de nós. Olha que coisa interessante. Ele disse, o reino de Deus é o Espírito dominando sobre a alma. O reino de Deus é o Espírito dominando sobre a alma e arrancando-a da matéria. O que é o desenvolvimento do reino de Deus em nós? É o Espírito, a consciência espiritual, fazendo com que toda a minha psique se volte para Deus e se desapegue da matéria. Essa é a grande realidade. Para desenvolvermos o reino de Deus dentro de nós, nós precisamos superar algumas características satânicas que existem na nossa vida. Eu já disse aqui que Satanás é oposição a Deus. E muitos de nós temos ainda muitas características que se opõem a Deus. Deus diz que não é para fazer, a gente faz. Deus diz que é para a gente ir, a gente fica. Deus diz que é para a gente vir e a gente vai. Não é assim? Lá dentro o Espírito disse assim, vai orar um pouquinho. Aí a mente, cheia de afazeres, diz assim, não, mas eu estou atrasado com o meu serviço. E lá dentro o Espírito diz, fala um pouquinho com Deus antes de sair de casa. Sabe, eu preciso falar com Deus. Mas a alma, olha o relógio. Olha o relógio. Entendeu? O Espírito diz, lê um pouquinho a Bíblia. A alma diz assim, mas é a hora da novela. Vou ver a novela. Você entende? A alma vai se entregando à vaidade, a uma resistência, a uma oposição à sugestão espiritual em nós. Então, por isso eu coloquei que desenvolvemos algumas características satânicas. Algumas características nossas são totalmente satânicas. Elas se opõem a Deus. O Paulo não quis falar disso como características satânicas, ele chamou de carne. E o que ele chama de carne? Ele diz, a alma, a carne, guerreia contra o espírito. O que ele chama de carne é a alma. A mente humana guerreia contra a consciência espiritual. E esses dois se opõem um ao outro. Um resiste o outro. O espírito te chama para orar. A alma te chama para curtir, brincar. O Espírito te chama para perdoar e a alma te chama para odiar. O Espírito diz que você precisa ser uma pessoa melhor. É uma consciência espiritual em nós. É o reino de Deus que está em nós. O governo de Deus nos conscientiza que nós precisamos ser uma pessoa melhor. Mas a alma, magoada, irritada, ela nos diz que devemos não querer mais olhar na cara do sujeito. Olha só. Você entendeu então o que é desenvolver características satânicas em nós? Não é a mística de sermos parecidos com aquele chifrudo e ter um rabo e usar uma pata de vaca. Não!
é a resistência à consciência espiritual. Há uma guerra interior dentro de nós para desenvolvermos o reino de Deus. E nós precisamos vencer o nosso próprio Satã, nosso ego, nossa mente carnal, nossa alma entregue à vaidade. Precisa se render à consciência espiritual. Temos que ser libertos dos fardos que carregamos para crescermos espiritualmente. Não haverá crescimento espiritual em nenhum de nós se não resistirmos à nossa carne, se não bloquearmos os nossos próprios desejos. É neste sentido que Jesus ensina que aquele que quiser ganhar a sua vida. Interessante. No grego, quando você vai ler a escritura no grego, no lugar daquilo que chamamos de vida aqui, está escrito psique. Então, que Jesus, a melhor tradução é assim: aquele que quiser satisfazer, ganhar, dar vantagem para a sua alma. Não é vida. É para a sua alma. Perdê-la-á. Alma sem luz espiritual é perdida. E qual é a luz espiritual que a alma tem? A consciência, a palavra de Deus. A palavra de Deus na consciência, que todo homem tem. Por isso Jesus diz, o reino de Deus está dentro em vós, está dentro de todo ser humano. Só que uns, como a sementinha, o grãozinho de mostarda que não foi lançado na horta, não germina. Como o fermento que não foi misturado à massa, não fermenta, não cresce, não leveda. Então, para alguns, a semente do reino está na prateleira, em alguma recâmara da alma. Para outros, está lá no pacote do fermento que não se misturou. Essa é a grande verdade. Então, aquele que quiser salvar a sua psique, a sua alma, perdê-la. Mas o que perder a sua psique? É interessante estudar isso. Porque o que perder a sua psique, por amor de mim, achá-la. É interessante esse negócio, sabe por quê? Porque quando eu vou olhar a psique, ela envolve uma série, vamos lotear ela aqui, uma série de coisas envolve a psique. Intelecto, vontade, sentimentos, emoções, tudo isso faz parte da psique. E ele disse, ó, se tu perder, então, se tu perder as tuas emoções para ter eu, se tu perder a tua vontade para ficar com a minha vontade, se tu perder a tua inteligência para adquirir a minha sabedoria, a minha ciência, se tu perder os teus sentimentos para ficar com os meus sentimentos, como Paulo escreve, entendeu? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha só, se tu perde a tua razão para seguir a minha razão, se tu perdes toda essa tua vontade para seguir a minha vontade, então tu encontrasse a razão para a tua vida, encontrasse a verdadeira realidade de existir, então tu achasse a vida perdurável. Olha que coisa tremenda, que coisa extraordinária. Isso me fascina, irmãos. Então, como fazer para que em nós germine e cresça o reino de Deus? Nós precisamos dar expansão, nós devemos amolecer nosso coração, como se afofa a terra da semeadura. Nós devemos sovar a nossa alma, a nossa mente, como se sova o pão. E devemos pegar a essência divina que já há em nós e misturar com todo o nosso ser.
nosso espírito com o Espírito de Deus, nossa alma com o Espírito nosso, nosso espírito e nossa alma entregando nosso corpo para servir a Deus, para que se cumpra em nós o que Paulo escreve: sejam santificados todo o vosso espírito, alma e corpo, sendo preservados para o dia do Senhor. Olha só que coisa extraordinária. Aqui temos um aprendizado. Olha, Deus libertou a mulher encurvada, mas andar ereta dali para frente era com ela. Não era Jesus que ia segurando na cabeça dela para ela ficar firme para cima. Não, era agora a parte dela. Deus salvou a nossa alma, perdoou os nossos pecados. Desenvolver o reino em nós cabe a nós mesmos. Quem vai dar vazão em nossa vida para Deus agir é nós mesmos. Ou nós recebemos o Evangelho e fazemos com que o Evangelho esteja presente em todo o nosso ser e em toda a nossa maneira de viver, ou o Evangelho nos envolve e se enraiza em nós. Aleluia, glória a Deus. Eu estou falando aqui, é como se eu tivesse uma visão. É como se eu tivesse uma visão. O Evangelho na minha vontade, o Evangelho na minha inteligência, o Evangelho nos meus sentimentos, o Evangelho nas minhas emoções, o Evangelho controlando os meus impulsos, o Evangelho iluminando toda a minha mente, o Evangelho dominando o meu ser, um ser conscientizado pelo Espírito, andando para a glória de Deus aqui na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o segredo que nós aprendemos com Jesus nesse passo de número 79. Nunca digas: ah, irmão, eu não consigo. Sempre diga assim: eu vou me esforçar. Nunca digas: mas eu acho que não é para mim. Diga: não, eu faço parte de um grande plano, o plano de Deus para a minha vida. Aleluia. Nunca digas: ah, Deus esqueceu de mim, isso aí não vai me abranger, não vai me alcançar. Não digas assim. Há um propósito no mundo espiritual e você faz parte desse propósito. Você é uma pessoa importante, você tem muito valor para o seu Criador. Aleluia! Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida, mas é preciso que cada um de nós desenvolva em nós mesmos o reino de Deus. Glória a Deus. Que Deus nos domine, que Deus nos guie, que Deus nos ilumine, que Deus nos instrua, que Deus tenha liberdade em nós, que Ele reine no nosso coração. Aleluia! Que Deus seja o meu guia. Bendito é o nome do Senhor. Então a nossa alma terá paz. A nossa alma descansará. Então não haverá fardo pesado. Até porque os mandamentos do Senhor, as suas regras, as suas orientações, a sua doutrina, todo o conjunto de seus ensinos não são pesados. Ele diz: o meu fardo é leve. Levinho. Levinho. Quer ver? Fardo do Senhor para nós. Ame. Amar é leve. Viva em paz. Viver em paz é leve. Perdoe. Perdoar é uma coisa maravilhosa. É leve. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E pode ir numerando tudo que ele fala. Veja como é leve. Seus conselhos são maravilhosos. Aleluia. E o meu jugo é suave. O jugo é o aparelho que conecta na agricultura um animal, um boi ou outro,
Jesus usando a linguagem do seu tempo, onde os animais de força, como os bois, eram colocados sobre jugos iguais, para puxar o arado, puxar os carros, as carroças. Ele comparando a isso, ele disse, eu tenho um jugo também. Eu quero ligar o meu jugo a vocês. Ele está dizendo, eu quero que vocês se unam a mim. Mas o meu jugo é suave, andar comigo é suave. Andar comigo é bom. Andar comigo é um prazer, andar comigo é maravilhoso. E não é assim, andar com Jesus é maravilhoso, é extraordinário. Glória a Deus, desenvolva o reino de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero orar com você. Pode cantar, Edna. Fique em pé. Oh, aleluia! Com fé e calma, Jesus de todos, teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Deixas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Nós vamos orar agora por algumas pessoas que estão precisando de ajuda, precisam da nossa intercessão. Vamos orar por pessoas que estavam sobrecarregadas, mas que eu creio, aquele que alivia o fardo, que tira a pressão das cargas, vai abençoar você nessa noite. Você que está em casa, como a Nara Rúbia, que pede oração, e tantos outros que agora, neste momento, aguardam a nossa intercessão, para que Deus os alivie, os liberte, os ajude, faça uma obra maravilhosa na vida deles. Vou orar também pelo Lucas Vieira, um jovem que está internado com infecção nos ossos. Ele tem passado aí uns 3 dias gritando. Foi preciso aplicar morfina nele. Agora está lá internado. Nós vamos clamar aqui, eu creio na cura. Eu creio que o Jesus que esteve na sinagoga para ajudar aquela mulher, que é o príncipe de Deus, e que hoje é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que tem um nome que é sobre todos os nomes, ele pode curar o Lucas, agora, quando nós a ele clamarmos. Nós vamos orar também pelo nosso irmão Churu. Quero pedir para o irmão Silvio, e ali ungir o Churu. O Churu está com uma enfermidade, e ele precisa de cura, ele precisa de saúde. O Silvio vai ungí-lo enquanto nós vamos clamar ao Senhor. Vamos orar também por todos vocês e por aqueles que ainda vão nos assistir e vão crer na palavra. Aleluia! Esse é um momento muito maravilhoso
Todos nós, no Espírito, devemos nos ligar ao Criador, e a nossa fé pode trazer bênçãos sobre muitos que estão agora, neste momento, precisando de ajuda. Pai eterno, Senhor maravilhoso, Deus de bondade, oh, aleluia, eu rendo a Ti toda a minha gratidão e adoro o Teu santo nome. Recebe, Senhor, o meu louvor, junto com a congregação, a nossa adoração. Recebe, Senhor, toda a nossa devoção, pois nós recebemos a Tua palavra e cremos no nome do Teu santo Filho Jesus. Cremos no Seu Evangelho, cremos na Sua instrução, cremos em Ti, ó Deus. Cremos que para Ti não há impossibilidades. Tu és o Senhor de eternidade a eternidade. Tu permanece para todo sempre. Oro a Ti, Senhor, neste momento em favor do Lucas, que está ali hospitalizado com esta infecção nos ossos. Deus, Tu tens visto as lágrimas de seu pai, de sua mãe e dele, meu Senhor, e nós agora nos unimos em fé, aleluia, em comum acordo, para interceder pelo Lucas nesta hora. Sara, Senhor, este jovem, traz alívio à dor, meu Pai. Oh, meu Senhor, que o Teu olhar, que o Teu toque, que a Tua ordem o alcance neste momento e as Tuas misericórdias levem cura a este Teu filho, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, pois nós cremos em Ti, meu Deus. Aleluia, segundo o Evangelho, nós cremos nas possibilidades que emanam de Ti, meu Deus. Oro pelo Carlos, o Churu, Senhor, ajuda ele, meu Pai. Teu filho está precisando de saúde, ele está presente conosco nesta noite. E o irmão Silvio está ali fazendo, como diz a doutrina apostólica, está ungindo com óleo e impondo as mãos, porque cremos que Tu podes sarar o Teu servo neste momento. Tu és o Deus que nos sara, oh aleluia, de Ti emana saúde, de Ti emana bênção, Tu és o Senhor, nós cremos no Teu nome. Oro pela Mara Rúbia, Senhor, que assistindo através do Facebook, pede ajuda, pede socorro, pede intercessão. Oramos pela Tua filha, Tu sabes qual a necessidade da Tua filha. Ajuda ela, meu Pai. Oramos também por outros que não puderam enviar os seus pedidos, mas que estão neste momento conectados aos céus, estão ligadinhos em fé, Senhor, na Tua presença. Oh, aleluia, crendo que o nosso clamor na Tua presença pode mover os fardos, pode colocar por terra todo o mal e trazer alívio para as suas vidas, meu Senhor. E nós cremos assim também, porque Tu és Deus Todo-Poderoso. Oro por aqueles que ainda vão nos assistir em dias futuros e que vão estar, Senhor, ligados à mensagem, e que em fé certamente erguerão a Ti a voz e em clamor sincero hão de pedir ajudas ao Senhor. Atende-os, meu Pai, em o nome de Jesus. Graças a Deus.